Meus queridos irmãos e irmãs, hoje este evangelho nos relata que Jesus se encontra novamente em Caná da Galileia, onde ele realizou o primeiro sinal, a transformação da água em vinho. E no evangelho de hoje, ele operou outro sinal, a cura do filho de um funcionário real. Ainda que o primeiro sinal fosse espetacular, este segundo é mais valioso porque não é algo material. Se trata da vida de uma pessoa que está quase para morrer. A vida de um filho. O evangelista João escolhe como protagonista para o segundo sinal um homem que exerce autoridade, ou seja, um funcionário do rei. E por isso, ele pode ser uma figura de qualquer tipo de poder. Este homem, funcionário real, procura Jesus. Por que motivo? Porque este homem tem uma necessidade muito grande. Se trata do amor da sua vida. Se trata do seu filho, que está nas últimas. Uma autoridade procurando a intervenção de Jesus. A intervenção de Jesus. Este funcionário precisa da ajuda de Jesus. Este funcionário pede a intervenção direta de Jesus em favor do seu filho. Desça, Senhor, desça, antes que meu filho morra. Imaginemos-nos o tamanho do desespero. E o tamanho do desespero é o tamanho da dor. E o tamanho da dor é o tamanho do seu amor. Descer e subir. Este evangelho de João, nós vemos este movimento que se pede a Jesus: desça. Quem é que desce? E quem desceu do céu? A encarnação, meus queridos, a encarnação do Verbo é um ato de Deus de descer até a humanidade. E Jesus desce, Jesus se encarna para que esta humanidade possa subir até Deus. E subir até Deus significa salvação. O caminho de subida passa pelo caminho de descida. A transformação da humanidade consiste no movimento de descer e de subir. Descer e subir. Precisamos descer até nossa humanidade para poder encontrar a divindade. Somente quem é muito humano, passa a ser muito divino. Isto é, os outros percebem que ele pertence a Deus. Jesus, meus amados, é tão humano e tão divino ao mesmo tempo. As pessoas veem em Jesus algo divino porque ele é
muito humano. Para encontrar o divino, temos que descer às profundezas do nosso ser. A profundidade do nosso ser está no nosso interior. Deus habita dentro de nós e por isso precisamos descer até nossa interioridade. Este homem, interiormente, está com uma dor imensa, com uma dor profunda, por causa do seu amado filho. E na dor profunda, ele pede a Jesus. Precisamos também nós pedir a Jesus, a exemplo deste homem que é pai, para que ele desça até as profundezas do nosso coração, a fim de alcançarmos a salvação. Meus queridos, sem a descida do Senhor até nossa interioridade, estaremos à beira da morte. Desce Jesus antes que morra, gritou este funcionário real. Desce antes que morra, porque ele sabe que morrendo o filho, morre também ele. Porque ele sabe que o sofrimento de um filho é também o sofrimento de um pai. Este funcionário apenas ouviu falar de Jesus. Este funcionário conheceu Jesus pelo que os outros falavam. E movido pela sua necessidade, foi procurar a Jesus. Porque ele sabia que esta cura só poderia vir de Jesus. Ou seja, ele sabia, ele acreditava que Jesus tinha o poder de não deixar morrer seu filho. Isto é interessante. Isto é extraordinário. Uma doença mortal, que eu acredito os médicos já tinham falado para este homem: não tem jeito, não tem jeito. Fizemos tudo. Mas este funcionário diz: vocês fizeram tudo, mas eu não fiz tudo. Eu vou procurar alguém que pode ajudar meu filho. E foi se encontrar nada menos e nada mais que Jesus. O funcionário pede a intervenção direta de Jesus. É assim que se fazem. É assim que fazem os verdadeiros pais. O que vocês não podem fazer, Jesus pode fazer. Jesus lhe contestou: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Este é um plural que Jesus usa para indicar a categoria dos instalados no poder. Dos instalados no poder tem que ver para acreditar. Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. É uma resposta de Jesus para mostrar, sabem, a mentalidade comum desse tipo de grupo de pessoas. Eles não acreditam, a não ser que vejam o poder divino agir. Existem tantas pessoas que não acreditam sem necessidade de ver. Para eles, a fé somente pode ter como fundamento o desdobramento da força, ou seja, o espetáculo maravilhoso. Mas com Deus não funciona assim, meus irmãos. É preciso ter fé em Deus.
desse, Senhor, antes que meu filho morra. Com este pedido renovado, esse funcionário confessa a importância do poder diante da debilidade da morte, diante da ameaça da doença. O poder deste mundo é impotente. É impotente para salvar o homem. Não adianta. Este homem tinha poder e estava circundado de homens de poder, mas percebam que esse poder na qual o homem está trabalhando, o homem funcionário real, não pode, em hipótese alguma, lhe dar saúde, evitar a morte do seu filho. Isto é extraordinário. Isto é importante. No leito da morte, todo poder, toda fama, toda riqueza, toda influência cai no chão. Aparentemente, o funcionário real conhece tudo isso e por isso ele recorre a Jesus, o Deus que salva. E por causa da fé deste homem em Jesus, Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. E com esta resposta, Jesus indica, meus irmãos, que a salvação que ele trouxe não requer a colaboração do poderoso. Jesus atua na simplicidade, sem ostentação. Jesus não precisa descer até Cafarnaum. Sua ação não necessita de sua presença física. Sua palavra é poderosa. A palavra de Jesus é poderosa. Será sua mensagem que comunica a vida e faz os homens viverem dignamente. Basta acreditar na palavra de Jesus. Percebam, meus irmãos, o poder que tem a palavra de Jesus. Temos que acreditar nessa palavra, porque Jesus comunica a vida. Com sua palavra, Jesus comunica a vida. A palavra criadora chega a todo lugar. A palavra criadora está em todo lugar. Tudo deve nos falar da palavra do Senhor, porque foi a palavra que criou o universo. Com sua palavra e também com seu convite para que o funcionário real vá, porque seu filho está vivo, Jesus quer colocar o funcionário à prova. Ele quer colocar o funcionário à prova para ver se ele acredita na palavra de Jesus. E este homem extraordinário acreditou na palavra de Jesus. Ele foi embora sem pedir nenhuma explicação. O funcionário aceita o desafio posto por Jesus, acredita no poder de Jesus, acredita no poder da sua palavra. Por isso o resultado da fé deste grande pai, que é funcionário do rei, o resultado foi o milagre. Viu seu filho vivo, certamente, no momento em que Jesus pronuncia a sua palavra: podes ir, teu filho está vivo. Ele que pedia a Jesus como poderoso, agora crê como homem. Antes, este homem se definia por sua função. Agora, se define pela sua condição humana. Ele confia na palavra de Jesus. E é muito interessante, sabem, meus irmãos e minhas irmãs, é muito interessante
que este homem não é seguidor de Jesus. Não é seguidor de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus e no momento do desespero se encontrou com Jesus. E agora se torna um homem de fé. Ele renunciou à sua mentalidade de poder. Ele percebeu que aquele homem simples de Nazaré tinha mais poder que qualquer homem na terra. Tinha mais poder que o próprio rei a quem ele servia. A fé, meus irmãos, a fé é uma atitude básica da vida humana. Não podemos viver sem fé. O crente é aquele que acredita em Deus. A fé capacita a razão para chegar a um conhecimento mais profundo. Porque tudo é visto, tudo deve ser visto a partir de Deus, Criador do universo. Com efeito, ter fé, meus amados, significa olhar para além das coisas, para entrar em contato com a verdadeira realidade. A fé é uma adesão ao Deus que salva, ao Deus da vida, que tira o homem da beira da morte, que tira o homem da beira da morte. Nesta quaresma, caminhamos para a Páscoa. Nesta quaresma, que já estamos na 4ª semana, caminhamos para a ressurreição. Nesta quaresma, renovamos a nossa fé. Acreditamos na ressurreição da carne. Toda a nossa vida aqui na terra, toda a nossa vida aqui na terra é uma quaresma. Uma preparação para a Páscoa definitiva, para o encontro verdadeiro com Deus, na felicidade sem fim. Por isso é necessário, enquanto estamos a caminho, crer na palavra, não abandonar a palavra, deixar que a palavra penetre o nosso interior. Jesus é a palavra que o Pai nos dirige. E hoje Jesus nos disse: tenha fé, tenha fé, podes ir, teu filho está vivo, teu filho está vivo, teu amado está vivo. Podemos fazer tantas coisas boas à distância, meus queridos irmãos, como Jesus fez. Você não sabe o que você pode fazer com a fé. Você pode estar agora lá na tua casa, como eu estou aqui, mas estamos fazendo tantas coisas, não somente com o que você está ouvindo, que sai da minha boca, mas com o que o Senhor faz quando a palavra entra em ti. E você é capaz de fazer grandes coisas com o poder de Deus, com a graça de Deus, pedindo que Deus liberte tanta gente da morte, da violência. Não precisamos estar presentes nos lugares onde se nos solicitam a nossa generosidade. Por isso que muita gente diz: reza por mim, reza por mim. E nós poderemos fazer isso, rezar pelas pessoas, porque a fé em Jesus tem poder de acortar distâncias.
aprendamos da cena deste Evangelho. Aprendamos na cena deste dia que a verdadeira fé em Deus e na sua palavra significa crer sem necessidade de ver, crer sem milagres, crer sem ver. O evangelista João disse que o funcionário real acreditou na palavra sem verificação. Ele não pediu garantias. Quem me garante que ao chegar à minha casa, meu filho já não está morto? Não, ele não pediu verificação. Ele simplesmente foi embora. Ele foi embora com a palavra de Jesus no seu coração, no seu peito. Ele foi embora com a vitória garantida no seu coração. Não tinha nenhuma prova no momento. O que esse homem tinha somente foi a palavra de Jesus. O funcionário está totalmente na fé. O que acompanha o funcionário é a fé. No salto da fé, na confiança ilimitada da fé. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, não duvides do Senhor. Não duvides do Senhor. Confia nele. Confia em Deus. Confia em Deus. Ele faz o seu trabalho pela fé que depositamos nele, sabe? Peçamos ao Senhor que nos dê essa graça de estarmos sempre dispostos a dizer: Senhor, podemos ter inteligência, Senhor, podemos ter curso, Senhor, podemos ter tudo, mas sempre seremos nada diante do Teu poder e da Tua graça. Só o Senhor pode alongar mais um dia de vida neste planeta. Só o Senhor sabe o que vai acontecer. E que quando aconteça, sempre depositemos nossa confiança em Ti, nossa esperança em Ti, único autor da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não deixe que o amor, não deixe que teu grande amor morra. Peça que o Senhor desça na profundidade do teu interior. Jesus, desce antes que meu filho mora. No silêncio da noite eu clamo por tua glória. Meu coração se parte em dores tão profundas. Só tua mão alcança sombras tão fecundas. Traz a vida e a paz, vem me redimir. Em teus braços encontro força e calor, Senhor Jesus, Salvador.
dele fecham, mas eu não perco a fé. Na cruz eu vejo esperança que a vida refaz. Mesmo na tempestade eu sei que estás comigo, Senhor. Cura o meu filho, és meu abrigo. Encontro força e calor, Senhor Jesus, salva o meu amor. Na escuridão da dor, tua luz vai brilhar como um farol divino, nunca vai se apagar. Confio no teu poder, no teu amor sem fim, Senhor Jesus, desce curador em mim. Desce curador em mim, Senhor Jesus, desce antes que meu filho vá. Na tua graça eterna eu quero confiar. Meu coração se entrega em prece e fervor. Jesus, salva, salva meu amor. Eu peço para que você que é pai, ou você que é mãe, faça uma prece pelo teu filho ou pelos teus filhos. Você não sabe as coisas que eles estão passando, os problemas que estão enfrentando, as tentações que os cercam. Peça ao Senhor Jesus que os livre do mal do corpo e do mal da alma. Não existe nada pior que ver um filho morto espiritualmente. Peça ao Senhor Jesus que os abençoe, que os ilumine, que os proteja, que os encaminhe. Assim como esse pai que foi encontrar Jesus para pedir por seu filho que estava morrendo, porque ele sabia que morrendo o filho morre também parte do pai, morre o amor da sua vida. Porque o que são os filhos? Os filhos são amor do pai, amor da mãe. E quando morre um filho, parte dele vai embora. Parte do pai, parte da mãe vai embora. É uma dor profunda, profunda, que somente quem a vive sabe. Reza sempre. Peça saúde. Peça proteção. Reze e confie. Jesus te diz: vai embora. Teu filho está protegido. Teu filho está curado. Teu filho está com vida. O auxílio nos vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós
que acabaram de participar desta meditação, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.